5-0 Palmeiras. 5-0 Palmeiras, em um massacre. Jogo de ontem no Allianz Parque. Qual foi o público ontem, Lelê? 32 mil e alguma coisa. Não tivemos casa cheia, mas foi um bom público. Público normal, assim, né? Em termos de... Não era para um clássico dessa maneira, óbvio que poderia ser mais, só que pela sequência ruim, até esperava um pouco menos. E os 32 mil, 32 e um pouquinho que foram, com certeza foram embora para casa felizes da vida com essa vitória do Palmeiras na volta do Abel ao banco, com o Piquerez arrebentando. Palmeiras ganhou e ganhou bem da equipe do São Paulo, que agora vai ter que administrar essa questão, né? Não vai ser para dar cabeça de ninguém na bandeja, mas é um resultado contra um time grande da prateleira do alto do nosso futebol, que serve para mostrar muita coisa, né? Mas o palmeirense tem que saborear mesmo, que é uma quinta-feira especial. E aí, Lelê, o que você vai contar do nosso Palmeiras? Mas eu apostei na vitória do Palmeiras. Verdade. Palmeiras, então, emplacou essa segunda vitória seguida contra o São Paulo. Ontem, maior goleada, empatando com o clássico que o Palmeiras teve com o Choque em 65 para o Rio São Paulo. Também venceu por 5-0. Um jogo praticamente perfeito, né? O Palmeiras fez um grande jogo ontem. O Palmeiras fez um grande jogo ontem no Allianz Parque, né? Com Piquerez jogando demais. Os laterais foram muito bem, tanto o Mike, Piquerez, Rios foi muito bem, né? O Breno, autor de 2 gols. Né? Enfim, um time que realmente foi bastante interessante, bastante forte, jogando frente ao seu torcedor, né? E o Abel Ferreira o Abel tá meio estranho na coletiva, tá ainda um pouco ofensivo, assim, não ofensivo, mas atacando ainda muito, né? Toda hora falando, mas eu sou técnico, vocês são jornalistas, tal. Tá num ritmo ainda. Falou muito da eliminação do Boca, novamente, ontem, e falou sobre o esquema com os 3 zagueiros, da forma como o Palmeiras tem jogado, e que teve uma atuação realmente muito boa ontem no Allianz Parque. Fala, Abel. Vamos ouvir o Abel? Abel, técnico do Palmeiras. Eu sei que todos vocês têm um quê de treinador dentro de vocês, não é? Querem ser todos treinadores, têm todas grandes ideias. Gostam de escalar as equipas, os times, que na vossa cabeça funciona sempre, não é? Contra o Boca devíamos ter jogado, nós jogámos na segunda parte contra o Boca como devíamos ter jogado, segundo vocês. Nós jogámos contra o Santos como devíamos ter jogado, como vocês disseram, e perdemos. E a seguir jogámos contra quem? Que perdemos 4 seguidas. Atlético Mineiro, com as vossas ideias, entre aspas, e perdemos na mesma. Portanto, é mais fácil estar com o microfone na mão e falar o que quer do que estar aqui. O que nós temos que fazer há jogos que correu tudo bem, hoje foi um jogo que correu tudo bem. É verdade, fizemos um grande jogo contra um dos nossos rivais. E a minha função aqui dentro é olhar para os jogadores que temos, tentar encontrar soluções quando temos jogadores lesionados, que foi o caso, como vocês sabem. O Dudu lesionou-se, infelizmente, no momento crítico do ano. Tivemos que arranjar aqui uma solução para a posição de 5. Hoje vimos o Zé com outra dinâmica. Eu disse-vos isso em outros momentos, que nem sempre o Zé foi convidado a fazer uma posição que não era a melhor, mas ninguém me garante que ia ganhar se contra o Boca se fizesse de maneira diferente, como fiz na segunda parte. Se fizesse o que devia ter feito na segunda parte do Boca, que foi o que fiz contra o Santos e perdi. Portanto, no futebol não há garantias de nada. E, portanto, o importante é que os meus jogadores joguem jogar, procuram dar uma resposta e serem fiéis àquilo que o treinador pede. Hoje, o primeiro golo e o segundo golo são desenhados para aqueles que falam em relação aos cruzamentos. É assim que se mais fazem gols. Agora tem que ser bons cruzamentos, caprichar nos cruzamentos de qualidade, combinações interiores como aquelas que fizemos, que surgiu, por exemplo, na segunda parte em que o Veiga recebeu entre linhas, deu no Hendrick, depois a seguir o Hendrick passou ou cruzou para o Rony, que chegou um bocadinho atrasado. Eu particularmente gosto muito de jogar com 3 zagueiros. Este é o meu sistema de eleição, o meu sistema favorito, mas nem sempre, se tivermos jogadores, um Dudu na tua equipa, não vou metê-lo onde, não é? Temos que nos ajustar aos jogadores que temos. Portanto, fico feliz por os meus jogadores entenderem e por terem mente aberta de perceber que 3 zagueiros pode ser
uma equipa altamente agressiva, uma equipa altamente vertical, uma equipa altamente ofensiva, como foi. Nos últimos 2 jogos com 3 zagueiros fizemos 7 golos, não sofremos nenhum. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Bom, tá aí o Abel, né? E realmente o Palmeiras ontem voltou a ter uma verticalidade que marcou boa parte do trabalho do Abel nessa construção, aquele time que rouba uma bola e 2, 3 toques sai na cara do gol, né? E eu acho que isso tem muito a ver com as peças que ele utiliza, né? Ele volta o Zé para uma função em que o Zé ajuda mais na criação das jogadas. O Luan tem um passe muito bom, um passe para frente. O Murilo tem um passe para frente. Eu acho que as peças escolhidas pelo Abel, elas fizeram com que o Palmeiras tivesse essa questão. O Rony sai do time no momento em que tá mal, estava atrapalhando. O Arthur não dá essa dinâmica, não dá essa verticalidade, porque é um jogador que também estava sem confiança, então ele pegava a bola, sempre a ação primeira que ele era fazer virar para trás, para tocar de volta para trás. O Gabriel Menino fora do time também deixa o time mais dinâmico, né? Um jogador que fez, sei lá, 80% da temporada muito ruim, né? Ele fez 2 grandes jogos, que foram os dos títulos, né? Contra o Flamengo e contra o Água Santa, mas no cômputo, no pacote todo da temporada, não acho que o Gabriel Menino ajudou muito o Palmeiras. Então, assim, acho que o time encaixou um grande jogo, com escolhas feitas pelo Abel, escolhas essas que, né, poderiam ter sido testadas antes, de uma certa maneira, mas, né, tudo bem. O Luan, por exemplo, de volante, o próprio Zé voltando para a função de 8, né, e aí, acho que o ataque, tudo bem, o Breno não teve a chance quando o Dudu se machucou, né, ficou ali, talvez fosse mais simples a ser feito, né, saiu o Dudu, entra o reserva, mas enfim, foram as decisões, e ontem, né, o Palmeiras fez um grande jogo no Allianz. Lele, me fala uma coisa, o que essa vitória, uma goleada dessa maneira, a Leila deu sorte, vai ter? Então, ela não foi xingada, quer dizer, foi até xingada, né, em alguns momentos do jogo. Mas esqueceram, né, completamente. Mas que bom. Mas é sempre assim. Mas que bom que esqueceram, porque já foi, já tá bom. Já mas isso pode ter um efeito? Por exemplo, o Palmeiras, antes do jogo, precisava de 4, 5 grandes contratações. Isso pode também passar essa imagem, ó, dá pra jogar com o Breno Lopes. Pelo amor de Deus, para com isso! Não, corta o microfone dele aqui. O Palmeiras jogou muito e o São Paulo não jogou nada. Isso não é parâmetro. Eu não acho que esse jogo seja um parâmetro. Pode dar sobrevida pra quem tava escanteado? Eu acho que até pode. Por exemplo, o Luan é um jogador que ele deve sair no final do ano. Foram 2 propostas na metade do ano, ele queria ir, mas o Palmeiras recusou. E agora o Abel encaixou ele no time, ele fez 2 bons jogos contra a Coritiba e ontem contra o São Paulo, jogando numa função de terceiro zagueiro, como volante. Então, não sei, eu sinceramente não sei, né, se isso vai mudar. O que eu sei, o que eu vi, foi que um cenário totalmente terrível para o Palmeiras antes do jogo e ao apito final o Allianz completamente ensandecido, né? Parece que o palmeirense precisava mesmo desse momento para se reconectar com o time, a torcida. Então foi uma festa total, os jogadores agradeceram. Por isso que eu brinquei que a Leila deu sorte, porque através desse jogo ela pode voltar a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. A de depois, 10 no final do jogo. A de 10, mas aí normal, os ambulantes, o comércio normal, né? Exatamente. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que isso não vai mudar nada em termos de busca por reforços. Não pode mudar, não vai mudar. O Palmeiras precisa de jogadores. É que tem um técnico que ele é muito bom. Que não era só a questão da Leila. A Leila errou algumas questões, voltou a falar com um certo desrespeito do clube, porque ela não vive as Alamedas. Não adianta querer falar que ela é, porque ela não é. Ela chegou depois. Aí você pode pegar atrás aí os outros presidentes, todos eles viveram e respiraram o Palmeiras por muito tempo. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, até o Arnaldo Tironi lá atrás também. São caras que viveram o Palmeiras e que sabem que esse momento sempre aconteceu e o Palmeiras não deixou de ganhar por conta dessa efervescência política. Pelo contrário, é o maior campeão nacional dessa forma, sempre foi assim. E ela não é do rolê, ela chegou depois, veio aí como patrocinadora, então a forma dela reagir às acusações foi atacando e muitas vezes ela atacou a instituição. Mas assim, não era a única culpada do momento ruim, né? Eu falei do Abel, por exemplo, ontem o Abel colocou o Zé um pouco mais pra frente. E o Abel mesmo, ele encarou ali uma oportunidade pro Zé virar um camisa 5. Isso foi uma regra ao longo da temporada. Não concordei com isso. O Zé foi 5 o ano inteiro, sendo que o Gabriel Menino foi um jogador irregular. Quando ele sai do time, o Zé dá um passo pra frente, o Luan entra e arruma o setor.
né? E eu acho que o Abel talvez poderia ter feito isso antes, voltar o Zé para camisa 8, fazer a função que ele fez ano passado brilhantemente, fazendo gols, ajudando o Veiga na construção. O sistema com 3 zagueiros funciona quando você tem 2 alas como Mike e Piquerez, que foram os melhores ontem em campo. Então o Abel, ele é muito bom técnico, ele com peças na mão, ele vai conseguir trabalhar, né? Estava em um momento ruim, assim como o segundo semestre foi ruim, mas acontece, segue sendo o melhor técnico da história do Palmeiras e acho que com essas mudanças aí ele pode ter enxergado um novo caminho para esse atual momento, pelo menos para terminar a temporada, né, com esse elenco que ele tem nas mãos jogando dessa forma. Mas fale-me, Maurício Noriega, e essa história aí de 3 zagueiros parece que dessa vez veio para ficar? E realmente se mostrou muito seguro o Palmeiras nos 2 jogos, né? A partir de um começo ainda reticente contra o Coritiba, mas depois disso jogando efetivamente com 3 zagueiros, porque o Palmeiras em várias ocasiões jogou com 3 homens na defesa, mas muitas vezes com um desses jogadores sendo um lateral e 2 zagueiros, que é um sistema um pouco diferente, pelo menos na minha visão, mas dessa forma que jogou ontem com 3 zagueiros de fato, com o Luan flutuando entre a função de zagueiro, entre o Murilo e o Gomes, mas também jogando mais avançado, saindo com a bola dominada, um jogador de passe muito bom, como se fosse o primeiro homem de meio campo, né? Funcionou muito bem. Isso possibilitou que o Palmeiras voltasse a ser um time extremamente agressivo pelos lados do campo, Tomás, Calil, por isso que o Mike jogou o que jogou, por isso que o Endrick jogou a bola que jogou, e o Breno Lopes especialmente, né? Que passou por cima do Rafinha, não deu nenhuma chance para o Rafinha. Pelo lado esquerdo, o Caio Paulista também foi engolido pelo Palmeiras. Foi um grande jogo do Palmeiras, mostrando que esse sistema, como o treinador disse, é o sistema preferido dele, um 3-4-3 geralmente, que pode migrar para um 3-6-1, um 3-5-2, de acordo com a situação, mas mostrou que o Palmeiras tem condição de terminar o campeonato, pelo menos brigando pela vaga direta na Libertadores, e me parece com muito mais possibilidade de vice-campeonato, Tomás. Claro que pelos números, pela matemática, é possível que o Palmeiras brigue pelo título, porque está 9 pontos atrás do Botafogo. Mas é muito difícil, o Botafogo depende dele, com 3, 4 vitórias, acho que garante o título sem nenhum problema. Mas foi uma partida brilhante do Palmeiras, com muito foco, muito interesse diante de um adversário desinteressado, mas isso não tira em nada o mérito do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, quando o São Paulo se interessou pelo jogo, que viu que era perigoso, que ele podia tomar a goleada que tomou, tentou competir, não conseguiu mais, porque o Palmeiras jantou o São Paulo, foi o que aconteceu. Perfeito. E para os mais pessimistas, vale lembrar que ou eles podem argumentar que o Bragantino, aliás, o Botafogo ainda vai jogar por essa 29ª rodada, essa vantagem pode aumentar. Os otimistas podem lembrar, como lembrou aqui fora do ar o Noriega, não sei se você acabou de falar também no seu comentário, se falou, não prestei atenção, Nori, ainda vai haver um encontro. Sim, tem, eu não falei no comentário, né? Mas tem ainda o Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Exato, e ainda teremos Botafogo e Bragantino em Bragança e Botafogo e Grêmio no Rio de Janeiro. O Flamengo já jogou 2 vezes contra o Botafogo, perdeu no primeiro turno, ganhou no segundo turno. E o Breno Lopes, danadinho o Breno Lopes, hein? Fez 2 gols, fez as pazes definitivamente com a torcida, agora de verdade, sem aquela pressão de ir até na torcida organizada, né? Parecia que um refém ali dando entrevista ou fazendo comunicado. Agora não, agora tá tudo certo mesmo, Calil. E o Rony vai continuar no banco de reservas, José Calil? Ele não está em boa fase, né? Ele não está em boa fase. E quando você joga, o Rony ele ganhou a posição e ganhou todos as laureas, os troféus aí no ataque do Palmeiras como centroavante, né? Quando você joga com 3-5-2, enfim, eu vi ontem o Palmeiras com 2 atacantes. Ele procurou colocar, pelo que eu vi, o Endrick entre o Caio Paulista e o Beraldo, e o Breno Lopes entre o Diego Costa e o Rafinha. E quando você joga com 3 zagueiros, eu concordo. Assim, eu não tenho um esquema preferido. Eu nunca defendi um esquema de jogo, mas também, por outro lado, eu não sou contra nenhum. Acho que você tem que jogar com o esquema que encaixa melhor com os jogadores que você tem.
E o Palmeiras jogou com 3 zagueiros várias vezes, jogou com no jogo que o Palmeiras perdeu no Morumbi, eu estava também presente contra o São Paulo na Copa do Brasil, primeiro jogo, aliás, foi o Rafinha que fez o gol aquele dia, ele não tinha ganho nada ainda pelo São Paulo, ele precisava mostrar serviço, né? Aí ele fez o gol, agora ele não precisa mais porque ele já ganhou. Então, o Palmeiras jogou com Luan, Gustavo Gomes e Murilo naquele dia. Mas o Luan naquele dia jogou um pouquinho mais pra frente, como se fosse um volante. Enfim, de qualquer maneira, dá uma segurança maior ao time, o esquema com 3 zagueiros. E ontem, diante da atitude, né, de alguns jogadores do São Paulo, o Palmeiras ganharia de qualquer forma. Agora, o time soube se impor, saiu pra cima, fez um gol que foi anulado logo de cara, né? Aquelas linhas que a gente não sabe se linhas desfocadas, né? Que não tem nenhuma credibilidade. O Palmeiras poderia ter feito o gol antes até do que fez. E foi um jogo realmente que devolve o Palmeiras ao seu lugar, que é entre os 4. A gente comentava outro dia que é Palmeiras, Flamengo, aí o Bragantino, se não tropeçar mais, e o Botafogo. Esses vão ser os 4. Pode ser que entre o Grêmio, se o Bragantino tropeçar. O Fluminense não vai entrar mais, porque ele já está com foco em outra coisa. E é uma coisa aqui do Brasil, né? Isso que a gente também acha errado. Porque se você vê em outros países, onde o Rafinha jogou, por exemplo, não era assim, né? O Bayern de Munique, onde ele jogou, ganhava um título na quarta. Se tinha um título para disputar no sábado, ele queria ganhar de novo. Se tinha, aliás, eu não vi o Rafinha na Europa reclamando do juiz, falando que o juiz torcia pro Eintracht Frankfurt na saída do jogo, dando cotovelada na cara do adversário, reclamando do juiz. Eu não via o Rafinha fazer nada disso lá na Europa. Ou o erro é meu, porque eu não via todos os jogos, ou é porque ele não fazia mesmo. Em relação aos acréscimos que não foram dados ontem, há quem entenda que o jogo já havia sido vencido pelo Palmeiras, 5-0, tem árbitro que faz isso mesmo, na goleada, um jogo mais quente, um jogador já tinha sido expulso, então ele termina o jogo porque o time que está perdendo não faz muita questão de continuar, o time que está ganhando já fez um monte de gol. Mas tem torcedor que fica bravo, Noriega. Primeiro porque o torcedor paga para ver o tempo normal e os acréscimos. E segundo porque tem a questão de você aproveitar o momento. O torcedor do São Paulo estava desesperado para o jogo acabar. O torcedor do Palmeiras estava desesperado para que o jogo... Desesperado não, mas estava empolgado para que o jogo continuasse. A goleada poderia ter sido de 6 e poderia ser ainda mais histórica. E tem uma terceira questão. Saldo de gols. De repente, o Palmeiras pode terminar na 5ª colocação, com a mesma pontuação do Atlético Mineiro, na 4ª posição, e com um gol a menos no saldo. Um gol que ele poderia ter feito com um jogador a mais, em mais 4 ou 5 minutos contra o São Paulo ontem. Eu acho que nessa o Klaus errou feio. Eu entendo quando ele tentou, na minha visão, preservar o final do jogo, evitar uma encrenca. O Luciano, como sempre, entrou super nervoso, entrou provocando, querendo criar alguma situação, deu um bico por trás no Fabinho, ali no lance de escanteio. Alguns climas mais pesados estavam acontecendo em campo e imagino que ele tenha apitado o final do jogo sem acréscimos, pensando nisso, em que o jogo acabasse bem. Só que, como você colocou, Tomás, se o jogo pedir acréscimos, eu acho que pedia pelo menos 5 minutos, por tudo que aconteceu, ele tem que deixar rolar, porque é um campeonato de pontos corridos. Se é uma final de Copa do Mundo, uma final de Copa do Brasil, de Libertadores, o jogo está resolvido, não faz sentido ele dar mais acréscimos, 5, 10, porque não tem virada, não vai acontecer nada. Ali é o final. Nesse caso, como interfere na classificação, inclusive de outros clubes, eu acho que ele foi errado na medida que ele tomou em relação a isso. Como ele errou em outras situações no jogo, né? Principalmente no lance do Rafinha, né? Que foi uma agressão claríssima, mas aí o erro não é só dele, né? Aí tem que colocar a galera do VAR, porque a galera do VAR tem a imagem ali. E a galera do VAR tem que chamar, vem dar uma olhada aqui, cara. Tem uma agressão aqui, você tem que dar uma conferida nisso. Breno Lopes!
Veneno lateral, o Mineiro que cruzou. Descuido total da defesa do São Paulo. O Palmeiras, bola para Breno. Sai o goleiro do São Paulo. Breno Lopes bate direto. Gol! Numa inversão de jogada, era um passe em profundidade. Breno Lopes, brilhando muito, brilha, Breno Lopes. Piquerez para fazer a cobrança. Já batemos 50 minutos, 5 de acréscimos. Piquerez para bater. Rafael na meta do time do São Paulo. Gol é meio, emoção, mas uma intenção, dele, meta o gol, vem, correu, bateu. Gol! Procurando o canto direito, Rafael chega a tocar na bola. O goleiro do São Paulo foi buscar, mas o Piquerez bateu com força. Rafael não detém a bola e ela vai pro fundo do gol. Volta recuando na esquerda agora para chegar de Piquerez. Piquerez se primeiro pelo setor esquerdo agora para Luiz Guilherme. Domina Luiz Guilherme, vem partindo Piquerez por fora, já abriu. Lá vem Piquerez, atenção, bateu na boca do gol, para sobrou Marcos Rocha, bate! Preparou, fez a cavadinha, voltou recuando, Piquerez chegou de trás, apontou, atenção, tentou, bateu, golaço! Golaço! Golaço no Palmeiras! Pela frente! Chegando e mandou uma pancada. A bola ainda desvia na defesa e vai pro fundo do gol. No ângulo de Rafael. Goleada histórica. Impiedosa no Palmeiras diante do São Paulo aqui no Allianz Parque. Piquerez.